Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A ministra Carmen Lúcia comandou a última sessão como presidente do Conselho Nacional de Justiça. No discurso de despedida, ela destacou a transparência em relação à divulgação do salário dos magistrados. Ela também afirmou que os juízes brasileiros não ganham em excesso. A ministra será substituída na presidência do CNJ e do Supremo Tribunal pelo ministro Dias Toffoli. Na sessão de despedida do Conselho, Carmen Lúcia destacou que os juízes brasileiros estão sobrecarregados. Com 209 milhões de habitantes, com 80 milhões de processos em tramitação, considerando que cada processo tem pelo menos duas partes, nós chegamos a ter 2/3 da população brasileira em juízo, com 18 mil juízes, cargos de juízes, quase 1/5 deles hoje sem poder ser provido, em condições realmente de carga sobre-humana de trabalho, que faz com que nós todos tenhamos todo tipo de preocupação. A ministra também destacou ações do Conselho Nacional de Justiça e afirmou que a transparência nas informações comprova que os juízes brasileiros não ganham em excesso. Dentro disso que se tornou uma constante de afirmar que os juízes ganham em excesso, não ganham, e está aí a comprovação pela transparência que foi dado às informações sobre remuneração de todos nós, magistrados brasileiros, de forma permanente, sem qualquer dificuldade, cumprindo-se integralmente a Lei de Acesso à Informação. Recentemente, Carmen Lúcia criticou colegas do Supremo Tribunal Federal que articularam um reajuste salarial. Em agosto, o STF decidiu incluir no orçamento da União de 2019 a previsão de aumento de 16% para os ministros da Corte, que atualmente ganham R$ 33.700. O salário dos ministros serve de base para a definição dos vencimentos de magistrados de instâncias inferiores e poderá ultrapassar 39 mil a partir do ano que vem. Além disso, se o aumento for aprovado pelo Congresso Nacional, vai gerar um efeito cascata, com reflexos em todos os poderes. E o detento Alexandre Alves Nardoni, condenado a 30 anos e 2 meses de prisão pela morte da filha Isabela, pediu progressão ao regime semiaberto. Ele cumpre pena por homicídio qualificado na penitenciária Dr. José Augusto Salgado, em Tremembé, desde maio de 2008. A defesa de Nardoni considera que ele já tem direito a um regime prisional mais brando, porque já cumpriu o tempo necessário à concessão do benefício. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje o dia amanheceu nublado na capital paulista. Não há previsão de chuva ao longo do dia. A máxima deve chegar aos 24 graus. Vamos aos destaques da previsão do tempo para todo o país. Uma grande massa de ar polar que atua sobre o oceano vai continuar contribuindo para a formação de ventos que sopram sobre a costa do sul e do sudeste nesta quarta-feira, enquanto uma grande massa de ar seco e quente vai cobrir a maioria das áreas do Brasil. No litoral de Santa Catarina, a previsão é de um dia com chuva frequente que pode cair de fraca a moderada intensidade. Já na região da Grande Curitiba, o dia fica com bastante nebulosidade, mas só há expectativa de garoa. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre algumas nuvens, mas não há expectativa de chuva. Todo o leste do sudeste vai ter um dia com bastante nebulosidade, mas as pancadas de chuva devem ocorrer a qualquer hora do dia, somente sobre o estado do Espírito Santo. Atenção, porque a Grande Vitória pode ter chuva forte em alguns momentos do dia. Na região do sul de Minas Gerais, em áreas do interior do Rio de Janeiro, as pancadas de chuva são esperadas para ocorrer apenas de forma isolada. Grande parte do Brasil vai ter um dia com bastante sol e calor, mas os ventos que sopram do mar vão conseguir provocar chuva rápida sobre o extremo sul da Bahia e da região que vai de Maceió até a cidade de Natal. As áreas de instabilidade formadas pelo excesso de calor e de umidade vão conseguir trazer chuva para o norte de Mato Grosso e para toda essa faixa que vai do Acre até grande parte do estado do Maranhão. Mas ela deve ser mais frequente e volumosa sobre o estado de Roraima. A mínima prevista em São Paulo é de 14 graus, 16 graus no Rio de Janeiro, máxima de 35 graus em Porto Velho e de 39 graus em Palmas. Um pedaço da história do Peru voltou para o país. Depois de ser contrabandeada e confiscada pela Interpol, uma máscara de ouro construída séculos antes da chegada de Colombo foi devolvida pela Alemanha. O tesouro cultural volta para casa. O Peru conseguiu repatriar esta máscara funerária de ouro do século VIII, que partiu da Alemanha depois de um grande processo judicial. O objeto foi confiscado pela Interpol em 1999, na cidade alemã de Wiesbaden.
Mas recuperar a peça exigiu quase 20 anos de trâmites nos tribunais do país europeu. É uma demonstração de que estamos recuperando nosso patrimônio, nossa cultura e nossa história. A máscara devolvida pela Alemanha faz parte da cultura pré-colombiana lambayeque, que se desenvolveu na costa norte do Peru do século VIII ao século XV. De acordo com autoridades peruanas, grande parte do patrimônio cultural do país foi levado para outras nações ilicitamente. Um estudo da Organização Mundial de Saúde, com dados coletados dos últimos 15 anos, colocou o Brasil como o país com mais habitantes sedentários da América Latina. Esse é um resultado que não nos orgulha em nada. E olha só, quase metade dos brasileiros não faz exercícios. Não precisa de muito. 20 minutinhos de caminhada por dia são suficientes para sair da ociosidade. Também não tem idade. Primeiro, é importante procurar uma ajuda médica para fazer um exame geral, para ver se tem algum problema cardíaco pré-existente, tá? Liberado pelo médico, a gente pode começar com atividades de baixo impacto, seja elas hidroginástica, hidroterapia ou caminhadas com uma certa segurança. E não se desanime se já começou e depois parou de fazer exercícios. Sempre há tempo para continuar tentando e se mexer. Vocês fazem exercício todos os dias? Fazemos. Como arranjar tempo para isso? É só acordar cedo e vir. Tem segredo? Não tem segredo nenhum. Quantas vezes na semana você está fazendo? 3 vezes. 3 vezes? 1 hora por dia? 1 hora de pilates e 1 hora de caminhada. Como arranjar tempo para fazer exercício? Força de vontade. Desde quando que a senhora pratica os exercícios? Nossa, mais de 30 anos. Todo dia a senhora vem para cá? Todo dia. Eu moro aqui do lado, né? Qual que é a importância para a senhora fazer esses exercícios? Porque eu estava com a pressão muito alta e comecei a fazer, melhorou. Mas não é a maioria que está assim, segundo um estudo da OMS. Mais de 1 bilhão e 400 milhões de adultos espalhados pelo mundo correm o risco de desenvolver doenças no coração por causa da falta de exercícios físicos. Também tem estudos da própria OMS que mostrou que jovens de países do terceiro mundo, né, conhecidos, mais de 80% também não fazem atividades moderadas. Só que para jovens agora tem novas recomendações que deviam fazer pelo menos 60 minutos por dia. Ou seja, jogar uma bola, dar uma corrida, fazer alguma coisa e não ficar o dia inteiro em casa. Isso a gente não sabe qual vai ser o custo da conta daqui a algumas décadas, né, quando o pessoal começar a entrar na idade adulta. O Brasil foi o país latino-americano com o índice de ociosidade mais alto. Quase metade dos brasileiros adultos não se exercita o suficiente. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 2 horas e meia de exercícios semanais moderados. E no ranking do sedentarismo entre homens e mulheres, são elas que lideram a lista. Muitas vezes mulher tem aquela jornada dupla, né, tem que trabalhar, cuidar dos filhos, não consegue achar uma horinha para poder se dedicar a ela mesma. A professora de Educação Física, Juliana, se esforça para mudar as estatísticas e colocar cada dia mais mulheres para fazerem exercícios. Essa prática que a gente faz aqui, chamada prática integral, reúne pilares básicos de saúde, como a prática de meditação ativa, que é a treino de equilíbrio, treino de malabares, onde você trabalha os lados do seu cérebro, a atividade de cardiovascular, para fortalecer o músculo do coração, a atividade muscular, para fortalecer o trabalho músculo-esquelético mesmo, a gente alonga e depois medita. E se falta motivação para sair do sofá, a Juliana sugere os treinos em grupos. São inspiradores e funcionais. Comece dando a volta no quarteirão, porque aí você vai querer voltar na semana seguinte, você vai querer voltar no dia seguinte. Sempre pela atividade aeróbica, inicia, e sempre por atividades que sejam prazerosas, que dê vontade de você fazer de novo. Não comece querendo correr meia hora, 40 minutos, porque você vai sentir aquele esforço que dá uma sensação ruim, e aí o seu inconsciente não vai querer que você volte. Eu fico por aqui, você acompanha mais informações na edição de 1 da tarde. Um ótimo dia para você, até mais!